Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje estamos aqui para mostrar um pouco sobre o nosso projeto do ano, né? Esse é o nosso vídeo final do projeto de 2021, do segundo ano do ensino médio técnico de TI, aqui do Senac. E bom, eu vou falar um pouquinho sobre o começo do nosso projeto, lá no comecinho do ano, que a gente tinha uma ideia, a gente tinha um projeto no papel, mas que a gente não conseguiu passar ele, a gente não conseguiu concluir ele por certos motivos. Qual era esse projeto, né? A gente tinha planejado de fazer uma espécie de podcast falando sobre cultura, de determinados assuntos que estavam rolando no momento, seja em diferentes países, de diferentes culturas. E a nossa ideia era trazer isso num formato de podcast, em vídeo, e a gente ia ter um canal para os podcasts mesmo em geral, os episódios de acho que 40 a 1 hora cada episódio. E a gente ia ter o canal de cortes também, que aí a gente ia cortar, falar um pouquinho mais reduzido, né, sobre assuntos específicos de determinado episódio, e a gente também ia ter convidados. O que seria bem legal é o que tá rolando, né, gente? Os podcasts aí de hoje em dia, eles têm esse formato, e a gente ia fazer igual, só que com tema de cultura. Só que não acabou rolando, e aí a gente tem um novo projeto, que é esse que vocês vão ver agora, dando continuidade para outra parte. Bom, eu sou o Alexandre e eu vou falar o porquê que o nosso antigo projeto deu errado. E levando em consideração tudo que aconteceu e todo o tempo perdido, todo o consenso que a gente chegou, eu creio que o nosso projeto ele tinha dado errado por causa que, de primeira instância, a gente pensou em algo muito grandioso. A gente queria fazer a gente queria fazer podcast com convidados, com um tema que é muito abrangente, que é muito, muito complexo, dá pra gente falar muita coisa sobre aquilo, que seria culturas de diferentes formas, diferentes maneiras, perspectivas. E a gente queria ter muito mais do que a gente conseguia lidar. E quando a gente se tocou disso e viu que ia ser algo um pouco mais difícil do que a gente imaginou que seria, a gente já deu um pé pra trás. E quando a gente deu esse pé pra trás, nunca demos o nosso pé pra frente novamente. Então, o tempo foi passando, a gente ficou um pouco distante, porque conforme o híbrido foi passando, um ia pro híbrido, depois o outro começou a ir pro híbrido, mas tinha também quem ficava no online. A Isabela, infelizmente, sofreu um acidente nas férias, o que ela ficou por um longo tempo fora do projeto, e isso preocupou muito da cabeça de todo mundo, mas o que realmente, né, levou em conta que deu errado pra gente foi essa desmotivação, essa falta de identificação com o antigo projeto. E a gente não foi atrás, a gente só não via mais aquilo com os olhos que a gente viu quando a gente escolheu aquilo para ser o nosso projeto. E a gente sofreu bastante com isso. E a gente penou. A gente ficou um longo tempo sem produzir nada. E a gente demorou para se tocar isso. A gente sabia disso, mas a gente não queria aceitar esse fato. Aí foi quando realmente a gente tinha até conversa, tipo, vamos fazer de uma maneira diferente o podcast. Mas não era pra dar certo, não era aquilo que a gente queria fazer mesmo, no final das contas. Então a gente, né, desistiu do projeto. E foi esse o porquê dele ter dado errado. Oi, eu sou o Diogo e eu vou falar um pouco sobre o que nos motivou e qual é o nosso projeto. Bom, acho que teve 2 pontos principais que nos motivaram. Acho que o primeiro foi a questão de querer nos expressar e falar situações que aconteceram no dia a dia, durante a pandemia, como que a gente reagiu a isso, como foi essa vivência totalmente diferente de tudo que já aconteceu. Eu acho que o segundo ponto também é a pressão de apresentar algo no fim do ano, um projeto feito, porque querendo ou não, nosso primeiro projeto a gente deixou muito a desejar e a gente levou muito com a barriga. Então esse a gente pensou uma coisa que a gente gostasse, que desse certo e que fosse prazeroso pra gente. Bom, nossa primeira ideia era um podcast, o CultCast. A gente ia tratar sobre várias ideias e tal.
e contar nossas vivências do meio da pandemia. Mas só que não deu muito certo, então a gente pensou no Tempos Ociosos, que é um jeito de trazer a nossa cara para o projeto. Então são textos feitos pela gente, contando sobre o que aconteceu, o que nos motivou, o que nos desmotivou na pandemia, como a gente lidou com tudo isso. Eu acho que isso foi meio que um desafio pra gente, porque ano passado a gente já tinha sofrido com isso de não colocar a nossa cara no projeto, não deixar do nosso jeito. E esse ano foi totalmente diferente, a gente mostrou quem a gente é, mostrou nossos sentimentos e tudo que a gente achou sobre esse tempo de pandemia, que todo mundo ficou em casa, muita gente ficou triste, muita gente mudou os hábitos, fez muita coisa diferente. Então ali tem até recomendação de filme, de música, de série, que são coisas que a gente fez na pandemia e achou legal compartilhar. Bom, acho que deu para fazer um pequeno resuminho do que é o nosso projeto e do que nos motivou. Oi, eu sou a Nicole e eu vou falar sobre a nossa professora orientadora, que foi a professora Érica. Bom, primeiro que a gente escolheu ela como primeira opção, porque a gente já tinha uma certa afinidade com ela do ano passado, que ela foi nossa professora de linguagens, ainda é, então a gente já sabia mais ou menos a forma que ela trabalhava. E como o nosso primeiro projeto, que a gente acabou mudando de projeto ao longo do tempo, nosso primeiro projeto era algo que tinha muita fala, muita comunicação, muito carisma, e ela é uma professora que tem muito disso, então a gente achou super legal isso, achou que ia agregar bastante. Mas quando a gente trocou de projeto, que também era algo que mexia com muito texto, muita linguagem, assim, ela é professora de linguagens, então acabou encaixando bastante com o nosso grupo, com o nosso projeto. Além disso, a gente tem uma relação com ela que não é só aluno e professor, e sim uma relação amigável, tipo, a gente consegue conversar bastante com ela, sempre que a gente tem dúvidas, a gente consegue falar pra ela e ela direciona a gente, se a gente tá fazendo errado ou certo. Então, é mais ou menos isso. Oi galera, eu sou a Isabela, uma das integrantes do projeto Tempos Ociosos, e vou falar um pouquinho sobre como que foi organizar esse projeto. Primeiramente, eu queria falar de uma das ferramentas que o próprio Padlet proporciona, que é você poder escolher que cor você quer colocar os seus posts. Bom, a gente denominou uma cor para cada integrante do grupo, assim era muito mais fácil de você reconhecer quem estava escrevendo aquele texto, então a gente achou que deu uma identidade visual muito legal e facilitou também a nossa organização, assim a gente conseguia saber quem já tinha escrito e quem não, né? Em relação aos temas, a gente sempre escolhia eles na sexta-feira e dava um prazo de uma semana para todo mundo postar, o que foi muito bom porque a gente parou de ter uma dependência tão grande um no outro e com certeza acho que isso foi o maior problema que a gente encontrou no nosso outro projeto e assim a gente conseguia organizar a nossa própria rotina e ver qual era o nosso melhor horário para poder postar o respectivo tema naquela semana. Em relação aos temas, a gente sempre focava ou na juventude, no tempo que a gente estava passando, ou no nosso projeto antigo. E por último, eu queria falar um pouquinho sobre um outro elemento que a gente adicionou, que foi as recomendações. A gente chegou a recomendar filme, série, livro, até jogo e música. O que era legal é que, além de vocês puderem conhecer um pouquinho melhor da gente, também a gente sempre tentava encaixar com o tema daquela semana. Era um jeito diferente de poder olhar para aquilo a partir de um lazer mesmo, né? Oi gente, eu sou a Camila, eu tenho 17 anos e eu queria dizer que eu tô muito feliz e muito orgulhosa, né, da gente ter concluído esse projeto, da gente poder estar apresentando aqui agora pra vocês. Eu acho que o que mais me dá esse sentimento de gratidão mesmo, de satisfação, é o fato de que a gente chegou quase no final do ano sem nada pra apresentar e ainda assim a gente conseguiu dar a volta por cima e fez com que o nosso projeto se desenvolvesse, né, de uma forma super legal, totalmente diferente do que a gente tinha planejado no começo, mas que ainda assim tinha a nossa cara. Eu acredito que a gente não vai continuar com esse projeto no ano que vem, no nosso último ano da escola. Eu acredito que por conta de conversas que a gente realmente teve, a gente percebeu que os integrantes do grupo têm interesses diferentes, o que é algo super válido, porque é sempre importante mudar. Então, no ano que vem, algumas pessoas vão fazer parte de outros grupos com temas diferentes, consequentemente, né? Mas é mais ou menos isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo apresentando aqui o nosso projeto e tenham entendido também, né, como o nosso projeto se desenvolveu, quais eram os nossos propósitos. Eu tô muito ansiosa pro ano que vem, mas ainda assim eu tô muito feliz por ter concluído esse projeto nesse ano.